Nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar a igreja de Deus, o povo abençoado de Deus, para se colocar de pé, para nós fazermos uma oração em favor da família, em favor dos projetos de Deus sobre a sua casa, em favor de tudo que Deus tem visto que você está necessitado ou necessitada. Quem crer que Deus tem uma bênção para você nessa noite, diga glória a Deus. Nós estamos, irmãos, nesse momento, iniciando essa poderosa campanha de libertação, onde Deus vai libertar as pessoas do cativeiro, Deus vai libertar uma alma, Deus vai libertar aquilo que você almeja receber da parte de Deus. Ele já se prontifica a entrar na sua casa, no seu lar, para te dar a sua vitória. Quem crê assim, diga glória a Deus aí. Daqui a pouquinho nós vamos ler a palavra e vamos alimentar de uma palavra de Deus. Oramos a Deus nessa noite. Coloca seu propósito na mão do Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Senhor meu Deus, nessa noite, ó Pai, eu te peço nesse momento, meu Pai, na minha humilde oração, entrego o teu povo nas tuas mãos nessa noite, ó Pai. Eterno Deus e poderoso Pai, nesse momento de oração, Senhor da glória, nós estamos iniciando essa poderosa campanha de libertação, aonde Deus vai repreender a enfermidade, meu Pai, aonde Deus vai trazer a cura para essa família, Senhor, aonde Deus vai resgatar almas perdidas no mundo afora, aonde a presença do Espírito Santo de Deus virá sobre essa casa, sobre essa família. Ó meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Pai, eu apresento essa pessoa nas tuas mãos. Nesse momento, ó Deus amado, eu apresento a igreja nas tuas mãos, Senhor. Eu apresento na unção de Deus. Eu apresento agora essa família, este homem, esta mulher que está orando comigo nessa noite, ó Pai. Que Deus venha derramar sobre a igreja, que Deus venha derramar sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, a unção do Espírito Santo. Ó meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Pai, os obreiros da tua casa, abençoa o grupo de jovem, o grupo de senhora, os visitantes, meu Pai, os tocadores, as pessoas que visitam a tua igreja. Que Deus entra com providência, ó Pai. Ó meu Deus, repreenda agora, Senhor, todo espírito de depressão, todo espírito da maldade contra essa família, meu Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda enfermidade contra essa pessoa seja arrancada, seja jogada por terra, porque o Deus de Isaac estará aqui, o Deus de Abraão estará aqui, e o Deus desse povo estará aqui também. Ó Senhor, entra com providência nessa família, em nome de Jesus. Pode acertar e bater palmas para Jesus e adorar o nome do Senhor, o nosso Salvador. Quem crê que Deus revela, diga a glória a Deus aí. Olha só, quando nós estávamos orando a Deus, tem duas pessoas aqui, aonde me revela o Espírito Santo de Deus, que você falou: Deus, quando eu chegar lá, eu quero que o Senhor fale comigo, porque a minha família necessita de Ti. Aonde está você? Deus já está falando no seu coração, que é a sua vitória. Deus dará aquilo que você pediu. Cadê você? Isso, minha irmã, é você mesma. Palmas para Jesus e adore. Você pediu e o Espírito Santo garante a tua vitória. Tem outra pessoa aqui que me revela o Espírito Santo de Deus. Fizeram uma cilada para envergonhar você, projetaram tudo para acabar com a sua vida sentimental, mas o Espírito Santo de Deus me revela e disse que através do propósito tu não serás envergonhado, porque o Deus de Israel, Ele estará aqui nessa noite. Cadê você? Foi quebrado esse laço, varão, toma posse. Foi jogada por terra essa cilada. Se você acredita nisso, bate palmas e dá glória, porque a presença de Deus, ela se manifesta aqui nessa noite. Quem crê que Deus está aqui, diga glória a Deus aí.
Irmãos, eu quero fazer um propósito com Deus e com vocês nessa noite. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E aquilo que Deus preparou para nós nessa noite é tão grande, que você no propósito, fazendo um voto com Deus, você terá resposta nessa campanha. Quem crer que Deus fala, diga glória a Deus aí. Levanta só sua mão para o alto e diga assim comigo: Deus, nesta campanha, eu creio na minha vitória. Fala assim mais forte assim, ó: Deus, eu quero ouvir a sua voz quando eu fizer este propósito. Que Deus abençoe. O nosso irmão Carlos está aqui. Essa campanha você vai fazer com Deus. Ele vai passar esse voto, irmãos, e você vai pegar, você vai colocar uma oferta que Deus tocar no seu coração. Se Deus tocar, tu vai colocar a melhor oferta que Deus já preparou para você. Não tenhas medo. Você pode trazer na próxima sexta, você pode trazer também na outra, mas o importante é que você traga dentro do mês da campanha, para ajudar a obra de Deus. Coloca uma oferta, aquilo que Deus tocar no seu coração. Eu não vou falar o valor não, mas você vai colocar aquilo que Deus tocar no seu coração. Quem sabe 10, 20, 30, aquilo que Deus tocar. Você vai fazer o propósito, não com o homem, mas faça o propósito com Deus. Quem já recebeu bênção da parte de Deus aqui, diga glória a Deus aí. Eu também já recebi muitas bênçãos da parte de Deus. Irmãos, uma certa vez, eu estava preocupado. Eu tinha alguns boletos para pagar. E na época eu estava desempregado. E eu sempre orava a Deus e pedia a Deus para Deus entrar com providência naquela época. Isso foi em 2008. E ali Deus começou a providenciar algo para mim. E eu comecei a orar. E aí o pastor passou o voto. E ele disse uma palavra que ficou no meu coração até hoje. Ele disse assim, ó: pega e faça o propósito pela fé. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: meu Deus, a região não favorece emprego. Eu não sou muito conhecido por aqui, eu vou pegar pela fé. Irmãos, creia em Deus, não em mim. Eu peguei pela fé, indo para casa, diante de Deus. O culto terminou 9h15. Quando foi 9h30, antes de chegar em casa, Deus já tinha preparado R$50 e eu ajudei a obra de Deus. É nos detalhes, é na simplicidade que Deus prepara coisas grandes para nós. Quem crê, diga glória a Deus aí. Deus trabalha na simplicidade para mostrar para aqueles que Ele é Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Os irmãos que pegaram, que Deus abençoe. Aqueles que não pegaram, vou orar para que você venha pegar na próxima sexta. E assim Deus vai continuar abençoando a sua vida. Irmãos, nesse momento eu gostaria que os irmãos pegassem a Bíblia e abrissem ela agora no livro, do mesmo livro, agora Daniel capítulo 3, verso 1 a seguir. Diga glória a Deus. Para nós ler a palavra do Senhor, devido ao horário. Foi não. Vou fazer depois da mensagem. Tá bom? Irmãos, nós iremos ler Daniel capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. Iremos ler alguns versículos e depois deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Irmãos, vocês já que trouxeram a oferta da casa de Deus, vocês já se preparam que depois da mensagem eu vou recolher as ofertas, você que trouxe para ajudar a obra de Deus, tá bom? Você que trouxe aquela oferta, porque eu sei que a presença do Espírito Santo, ele já toca em você, você já traz aquela ajuda na casa de Deus. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo de número 1, iremos ler até o versículo de número 9, a seguir assim vai. Quem encontrou, diga amém. Ô glória. Vamos ler, irmãos, uma palavra muito conhecida, mas resumida pelo Espírito Santo devido ao horário, mas que eu acredito que Deus tem algo a falar conosco. Que disse assim, ó: o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, e cuja altura era de 60 côvados, e sua largura de 6 côvados. Levantou no campo, na dura província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram
os prefeitos, os presidentes, até os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para uma consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. E o arato apregoava em alta voz: ordena-se a vós, o povo, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som daquela buzina. Amém? No versículo de número 6 diz assim: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Diga assim comigo: Deus, a sua palavra é a minha força. Diga assim: Senhor, eu tenho certeza na minha vitória. Pode assentar, desocupa essas mãos maravilhosas que Deus preparou para você. Bate uma na outra, glorifica o Senhor, porque essa campanha Deus tem um projeto na sua vida. Oh, glória a Deus. Quem entendeu esse texto, diga glória a Deus. Irmãos, nós temos uma palavra aonde Deus preparou para nós nessa noite, baseado no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir, aonde Deus tem uma palavra muito forte, aonde Deus tem uma revelação para você, Deus tem uma revelação para você, Deus tem uma revelação para nós. Quando a palavra de Deus se refere ao rei Nabucodonosor, eu começo a entender e começo a fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Qual será o tipo de reis Nabucodonosores que estão no mundo afora aí? Será qual o tipo de fornalhas que estão se preparando para nós no mundo afora aí? Essa pergunta é uma pergunta de reflexão para a nossa vida espiritual. Se vocês analisarem essa palavra, aonde Deus guardou para nós nessa noite, essa palavra se refere a uma palavra de ato de fé, de coragem, de superação de 3 homens de Deus. Preste atenção aqui que vocês irão alimentar dessa palavra. Aonde todo esse decreto havia um segredo. Aonde havia uma ameaça, havia uma revelação de Deus. O rei Nabucodonosor, ele ordena e faz uma estalta de ouro. E essa estalta seria para todos os povos daquele reinado, daquela província da Babilônia. Esse povo estava convocados para adorar uma estátua de ouro que foi feita pelo rei Nabucodonosor. Esse rei estava assombrando o povo. Mas eu vou dizer algo de Deus aqui. Essa pergunta é: será qual o tipo de rei que tem tentado amedrontar a sua fé em Cristo? Será qual o tipo de tribulação que tem trago ameaças contra o seu ministério? Deus está mandando eu dizer para você nessa noite: não tenhas medo do tipo de fogo que estão sendo preparados contra a sua vida, porque existe uma palavra profética de Deus chamada o poder da libertação. Ela liberta na água, ela liberta no fogo, ela liberta na fornalha. Aonde tu for jogado, Deus libertará aquilo que tu tens chamado de Deus sobre a sua vida. Que está entendendo, diga glória a Deus aí. Mas eu vou abrir um parênteses aqui nessa palavra. É que esses 3 jovens, a Bíblia revela que Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 homens que serviam a Deus. Eles não serviam estátua, aleluia. Eles serviam a Deus, o mesmo Deus que tu serve, o mesmo Deus que nós servimos. Oh glória, esses 3 jovens eram homens que perseveravam no decreto de Deus e não no decreto da estátua, e nem no decreto do rei Nabucodonosor. O que eu quero que a igreja entenda é propósito. Quem tem propósito com Deus não negocia fé. Quem tem propósito
com Deus não tem medo de ameaça. O rei Nabucodonosor, ele ameaçava os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles não tiveram medo. Sabe por quê? Porque eles disseram para o rei: rei, mesmo que você tenta induzir a nós agradar a estátua, nós não vamos agradar a estátua, porque o Deus que eu sirvo, ele tem ouvido, mas ele escuta, ele tem boca, mas ele fala, ele tem perna, mas ele anda. O Deus que nós servimos é um Deus que tem vida, e tem vida para você, ele tem alma para você. Que acredita nisso, bate palmas e dá glória, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de barro e nem de estátua. Orianda labás. Quem está entendendo essa palavra de Deus aqui, levante a mão e diga glória a Deus aí. O que me chama a atenção, irmãos, é que o rei Nabucodonosor, ele para se aparecer, ele para querer, aleluia, amedrontar os 3 jovens de Deus, ele começou a reunir, aleluia, reuniu o prefeito, reuniu todas as pessoas que tinham autonomia em Babilônia. Era uma cidade, uma província, onde o rei havia organizado a estátua. Ele coloca em uma posição agradável para os prefeitos, para os mensageiros, para as pessoas que rodeavam o campo dele. Mas eu quero dizer algo de Deus aqui. O rei Nabucodonosor, ele fazia algo para agradar o prefeito, para agradar o juiz, para agradar o governador. Mas quem tem Deus na vida não agrada o homem, mas agrada a Deus, fazendo aquilo que Deus o ordenar na tua vida. Só que acredita nisso, dá um glória e agrada a Deus. Orianda labás. Oricanta labás, frianda labaia. Na parte B dessa palavra, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele percebe que aqueles 3 jovens, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não iria fazer o que ele havia mandado, era adorar a estátua de ouro. Irmãos, o que eu começo a entender nessa palavra é que quando Deus tem algo para nós, nem o fogo nos destrói. Quando Deus tem um chamado na nossa vida, nem a fornalha nos queima. Eita glória! Quem pegou esse mistério aí? Quem está entendendo esse mistério? Quando Deus tem algo na nossa vida, eita glória, nem a fumaça vai envenenar os seus pulmões espiritual. O rei ficou sabendo que os 3 jovens não iriam adorar a estátua. Diga glória a Deus. E quando ele fica sabendo, o que é que o rei se providencia? Segundo a Bíblia, o rei Nabucodonosor, ele pegou, irmãos, e começou a organizar um forno, ou seja, uma fornalha, esquentou e deixou agora aquecida. Sabe para quê? Para matar os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou dizer algo de Deus aqui. Talvez eu estou falando com pessoas que muitos reis no mundo afora têm planejado a tua cova, está preparando a sua fornalha para tentar queimar você, para tentar queimar o seu sonho. Mas Deus está mandando eu lhe dizer: obedeça a palavra dele, e ele aparece no fogo junto com você. Só que acredita, bate palmas e dá glória. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está aqui nessa noite. Aleluia, 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 Deus. Estou sentindo a unção de Deus aqui. Quem está sentindo a unção de Deus aí através da palavra, diga glória a Deus aí. O rei se prontifica a organizar a fornalha. Já era quente, irmãos, preste atenção nessa palavra, que Deus está restaurando a sua família. Ele se começa a preparar a fornalha para matar os 3 jovens de Deus. O que eu começo a entender é, o rei aqueceu aquela fornalha. Já que não bastasse, ele entende que aquele fogo não era suficiente. Mandaram pegar, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mandaram amarrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí.
E amarraram, pastor, os 3 jovens, e amarraram eles, ataram as suas pernas, os seus braços, e disseram: iremos jogar dentro desse fogo, porque não obedeceu à estátua de ouro. Oh, meus irmãos, não tem ouro, não tem prata que te salva, mas o Deus que é o dono do ouro e da prata, esse sim te salva, esse sim te cura, esse sim te liberta de qualquer ameaça espiritual. Mas a Bíblia diz que o rei agora, já que não bastasse, ele aqueceu o fogo e aumentou 7 vezes mais aquele fogo. Quem está entendendo, levante a mão assim. Será qual o tipo de fogo que eu estou falando? Será qual o tipo de fogo que vocês estão enfrentando? Será qual o tipo de fogo que essa família está passando? Será qual o tipo de fornalha que essa criança está enfrentando? Será qual o tipo de fornalha ardente que esse obreiro, que essa mulher de Deus, que esse homem de Deus está enfrentando? Quem sabe seja a fornalha da depressão, talvez seja a fornalha, eita meu Deus, da angústia, talvez seja o fogo ardente da ansiedade, talvez seja a fornalha que tenta tirar o seu sono, uma chamada insônia. Mas eu vou dizer algo de Deus aqui: as pessoas que prepararam, aleluia, as cordas para amarrarem os 3 jovens, a Bíblia diz que levaram os 3 jovens para jogar na fornalha, e quando eles aproximaram daquela fornalha que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, quando eles aproximaram, até as próprias pessoas que estavam levando foram queimados. Eita meu Deus do céu, mas existe um mistério aí. Os homens de Deus que caiu dentro do fogo, as cordas que estavam amarradas a eles foram queimadas, destruídas, mas os 3 homens de Deus até o momento não estava sendo queimado, eles andavam para lá e para cá, sem nenhum risco de queimadura. Só quem está entendendo que Deus está trabalhando aqui, bate palmas e adore, porque Deus está protegendo a sua família. Pode armar contra você, pode montar uma cilada, aleluia, para te dar um prejuízo. Pode até montar uma fornalha, pode até acender o fogo, mas não vai queimar você. Pode até preparar um caldeirão de fogo para tentar, aleluia, a esmagar aquilo que Deus preparou para você. Mas Deus está dizendo: quem curva diante de reis para adorar a Deus, não perde para o fogo. Quem adora a Deus de verdade, não é queimado na fornalha. Quero conhecer aqui o povo que acredita na palavra e que Deus está aqui. Palmas e adore, porque o Deus da fornalha está passeando aqui nessa noite. O Deus da fornalha está aqui. Mas uma revelação aparece no meio da fornalha. Olha aqui para mim, olha para cá. A fornalha acesa 7 vezes mais quente, fora do normal, da temperatura humana. Aí o rei aquece mais 7 vezes mais. E falou: agora vamos esmagar eles. Quantas pessoas aqui você tem enfrentado coisas terríveis na sua vida, que você olha para um lado, olha para o outro e começa a imaginar: eu não vou conseguir, eu não vou sair desse fogo, eu não vou sair dessa fornalha, eu não vou sair dessa prova. Mas Deus está dizendo: na hora certa você vai enxergar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego andando, passeando do seu lado, aleluia, protegendo a tua família. Aí, aleluia, os seus inimigos vão olhar para você sem poder encostar. Sabe por quê? Porque além da claridão da fornalha do fogo, que eles aumentaram 7 vezes, eles esqueceram e não sabiam que o clarão de Deus, aleluia, é mais forte de qualquer tipo de fornalha que fazer contra a tua vida. Deus vai aparecer com um brilho para te iluminar a sua vitória. Palmas para Jesus e adore a Ele. Os conselheiros, o prefeito, o juiz, os governadores, os presidentes, os tesoureiros que estavam adorando o rei juntamente com a estátua de ouro,
ficaram agora pasmados, sem entender o que Deus estava fazendo. Ficaram sem entender o trabalhar de Deus. Eu trago uma aplicação da palavra. O que Deus tem para você Ele vai confundir aqueles que tentaram atrapalhar a sua caminhada. Deus vai confundir aqueles que tentaram parar o seu ministério. Deus vai confundir aqueles que tentaram aquecer fogos contrários contra a sua caminhada. Se você acredita nisso, só quem está entendendo, bate palmas e dá glória, porque o fogo de Deus está descendo sobre a sua vida hoje. O que aumentou a minha fé nessa palavra foi uma observação do rei Nabucodonosor. Como assim, irmão Cisnandro? Quando ele começa a ver o rebuliço, ele aproximou lá daquela fornalha, irmãos, e quando ele se aproxima uma certa distância que não queimasse ele também. E quando ele olha, ele percebe que não era mais 3 jovens. Não era Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego. Agora ele viu outro, era 4. Irmãos, para ver o 4º homem, tem que ter algo de Deus nesse negócio. O que eu quero que você entenda, eita glória, você não está sozinho nessa fornalha, você não está sozinho nessa jornada. Tu vai enxergar outra pessoa, e essa outra pessoa é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus te guardando e protegendo mediante as ameaças dos reis Nabucodonosores que assombra por aí. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando o rei Nabucodonosor ele viu, ele falou: mas nós não jogamos 3 jovens dentro, eles estão andando lá dentro e agora eu vejo 4. Agora não é mais 3, é 4. Eita glória. Se você estiver entendendo, dá um glória a Deus aí. Ali estava a presença de Deus, mostrando para os 3 jovens que eles obedeceram à voz de Deus, mostrando para o rei também, eita glória, que quem curva diante de Deus não é envergonhado, quem faz aquilo que Deus manda não é envergonhado. Cadê o povo de Deus que vai fazer aquilo que Deus manda? Bate palmas e adore, e adore, e adore, e adore, e adore a Ele. Orianda labás, suribicanda labás. O rei Nabucodonosor agora olha para um lado, olha para o outro e ficou espantado. Agora ele está espantado. Deus faz isso com os nossos adversários. Quando eles menos esperam, Deus espanta eles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o rei mandou chamar todos e falou: olha só, estão andando. Irmãos, o poder de Deus é tão forte nessa palavra que eu estou todo arrepiado aqui. É que naquele exato momento a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo deles tinha queimado, nem cheiro de fumaça estava sobre a pele, sobre o corpo deles. Meu Deus, a fornalha era aquecida 7 vezes mais do normal de uma temperatura. E agora era para estar todo mundo queimado. Mas Deus é o Deus da providência. Eu vou dizer algo de Deus aqui. Talvez tu está pensando que o seu projeto foi queimado, foi destruído. Talvez tu está pensando que a cinza chegou para acabar com o seu sonho. Aí Deus está dizendo: eu apareço no meio da fornalha para te mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Palmas e adore a Ele. E o melhor está por vir, é que agora o rei observa que ele teria que tomar uma atitude agora. Deus faz isso quando o nosso adversário acha que nós não vamos ser libertos por Deus. Deus mostra para eles mesmo que Deus é Deus para libertar nós de qualquer tipo de cativeiro que nós estivermos. Quem concorda com essa palavra, diga glória a Deus.
Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram intactos, saíram livres, foram libertos por Deus, sem nenhuma queimadura. Vocês estão entendendo o nível de potência espiritual? Vocês estão entendendo o mistério que Deus preparou para esses 3 jovens? Eles saíram, irmãos, nem cheiro de fumaça tinha na pele e nem na roupa. Ou seja, o que Deus faz, Ele faz bem feito. O que eu quero que vocês entendam, a partir de hoje, não tenhas medo mais das ameaças do diabo contra a sua vida. Os caluniadores, os invejosos, já caiu por terra, porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego estará aqui nessa noite. Que acredita, jogue a mão para cima e dá uma glória para Jesus. Palmas para Ele, igreja de Deus. Para nós concluirmos essa palavra, uma coisa que me chamou a atenção, em espírito e em verdade, o rei convoca todos que ele havia convocado para o adorar a estátua, e agora ele convida todos para mostrar que os 3 jovens saíram vivos da fornalha. Vocês estão entendendo o mistério? Vocês estão entendendo o nível de revelação da palavra? É o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. É o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Salmo 27, verso 1. Todos aqueles que se levantaram contra ti, antes de chegar perto de você, tropeçaram e caíram. Deus faz isso, Deus faz isso. Agora o rei, considerado como o rei pagão de Babilônia, ele agora começa a pregoar, ou seja, ele começa a anunciar o testemunho daquela fornalha. Ele começa a falar para os 3 jovens, que o Deus que ele viu no rosto deles, aleluia, era do Deus Altíssimo. O brilho que estava na fornalha clareava além do fogo que estava para consumir os filhos de Deus. Oh glória, fiquem alegres, fique contente, porque o brilho de Deus vai brilhar sobre a tua casa e sobre a sua família. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus e adore o nome dele.